frequente na rotina, Olá, né? Os problemas deixa eu do trato ajustar aqui. urinário inferior. Ei, Bruna, tudo bem, querida? Ei, pessoal, sejam todos bem-vindos. Tudo certo, Dris? Boa noite, Bem? tudo Tá bem? todo mundo ouvindo Estou bem a escutando, e você? gente? Eu tô mandando tchauzinho aqui para todo mundo que chega. Tem bastante gente, que legal. Olha Faz que tempo que a legal, gente não você entra aqui no vê? Insta, Hã? né? Faz tempo que a gente não entra live aqui no Instagram. Pois é, faz tempo, faz tempo. A gente precisa. Ei, queridona Dani, obrigado por Oi, estar Dani. acompanhando a gente. Obrigada, pessoal. Para quem não puder, né, de repente, se, enfim, tem alguém que não possa ficar nos prestigiando até o final, a gente vai deixar um recadinho aqui que vai ficar disponível depois, né, essa live. Mas fica aqui, participa com a gente, manda seus comentários, manda suas dúvidas, põe um curtir aqui pra gente, chama os colegas para assistir também, porque é A um tema de muita ideia é um importância. bate-papo. Hã? A ideia hoje é um bate-papo, né? A Eles ideia é um têm que bate-papo contribuir. de um assunto super importante, porque afinal de contas a gente atende essas alterações urinárias com uma frequência enorme na clínica, né? Quantos ultrassons você faz por semana que você vê lá uma bexiga alterada, né? Com Quantas alguma frequência. dúvidas, né? E será que é cistite ou não é? Vê lá uma bexiga espessada, já pensa, ai meu Deus, tem cistite, né? E não só isso, né? Toda a questão terapêutica do processo, né? Quantos de nós aqui, inclusive eu, já não fez uma antibiótico terapia num cachorro com infecção de trato urinário por 4, 6 semanas, buscando aquilo de, não, vamos simplesmente fazer essa bactéria desaparecer aqui, né? Porque isso foi ensinado dessa forma durante muito tempo. Se a gente pegar livros, textos aí recentes, né, de poucos anos de publicação, isso vai estar escrito lá dessa forma, né, que a gente precisa fazer a urinálise, o cultivo, o antibiograma e tratar até a gente obter a cura microbiológica. E isso mudou. E não é todo mundo que está por dentro dessa atualização, dessas novas recomendações, que esse artigo trouxe para a gente aí a partir do ano de 2019, né? Essa recomendação da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas dos Animais de Companhia, nos dando recomendações aí de como que a gente deve abordar esses pacientes, né? E como que a gente tem que tratar eles. Boa noite, Campolina. Ana Cláudia, né? Ana Cláudia Campolina. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Bom, pessoal, e aí antes da gente começar, né, a falar sobre esse assunto, eu queria perguntar aí, alguém tem alguma dúvida? Já fez exatamente isso, né? Tratou um paciente com infecção de trato urinário por longo período de tempo, né? Você já presenciou essa situação, Isso já aconteceu contigo? Eu comentei esses dias nos stories com o pessoal que é da ultrassonografia, como é que é a rotina deles com relação a o ultrassonografista ver o espessamento da bexiga, de repente uma mucosa um pouco mais irregular, e se o clínico pede para ele, e aí, o que eu faço? Eu entro com antibiótico? Né? E aí muita gente colocou que sim, que o clínico pergunta, e que muitos já trataram porque tinha alteração ultrassonográfica. Então, sim, eu sou também dessa mentalidade de que tinha que tratar por bastante tempo com antibiótico, porque a gente tinha aquela ideia de que os casos que não davam certo é porque não foi tempo suficiente de antibiótico. E aí é interessante porque 2019 não está tão pertinho assim, já faz um tempinho Faz um que tempinho, mudou. mas a informação Não, parece que ela ainda não chegou para todo não mundo. chegou, até porque parece que o período de pandemia não existiu. Foram alguns anos ali no meio que a gente realmente se perdeu nesse meio do caminho. Uhum. E até a minha curiosidade é saber, a gente colocou lá que artigo a gente está falando, a gente colocou lá no feed, eu queria saber se esse pessoal que está aqui acompanhando a gente já leu e conhecia essa informação que a gente vai discutir hoje ainda. Isso aí, pessoal. Digam Comenta aí. quem já tinha conhecimento do artigo e quem não tinha conhecimento dessa publicação que foi lançada agora em 2019. Será se alguém já conhecia ou não conhecia? Às vezes o pessoal fica receoso de falar, né? Ah, eu não conheço.
É, Isso é eu feio, falei não para você, né? conhecer. Eu fui ler o artigo para a gente poder discutir aqui e para mim foi difícil ler o artigo todo. Tem bastante informação e eu acho que é uma dificuldade que os clínicos têm na correria do dia a dia, não conseguem. A Então, Silvia não então conhecia, vamos conversar. não conhecia. Ó, não A Vet conhecia. Lovers também não. Que Legal. bom, né? A gente Isso poder aqui. falar um pouquinho dele. A ideia é justamente levar para quem não conhece, quem já conhece também e de repente já conseguiu implementar essas novas recomendações na rotina, trazer também um pouco da percepção daquilo que sentiu, né? Esse trabalho, né, esse guideline, na verdade, né, esse guia de recomendação, ele surgiu justamente a partir da necessidade da preocupação com o uso indiscriminado de antibióticos, né? Até porque extrapolado da medicina humana já se observava já há alguns anos. Oi, Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Já se observava uma mudança de conduta, né, das posturas médicas em relação a como tratar, né, os pacientes que desenvolviam infecção de trato urinário. E o primeiro ponto, assim, mais importante do artigo, justamente com essa preocupação de que deve-se ter mais cautela na utilização dos antibióticos, é justamente o quê? Procurar tratar sintomatologia clínica e não buscar cura microbiológica. E isso já desconstrói tudo aquilo que nos foi ensinado durante muitos anos. Que a gente iniciava um tratamento e esse tratamento era longo, ele não era assim por um tratamento de 3, 5 dias, jamais. Isso era inaceitável. Você tratava o animal por 2 semanas, 4 semanas, às Aí vezes fazia 12 urinálise, fazia semanas, cultura. fazendo cultura atrás de cultura, né? Finalizou o período ali de 15 dias de tratamento, você solicitava um cultivo, ai, deu positivo, segue de novo com antibiótico, às vezes mudava o antibiótico. E, na verdade, com isso a gente acaba contribuindo para aumentar a possibilidade de resistência antimicrobiana, né? E na medicina humana, essa ideia ela já foi desconstruída há bastante tempo. E hoje, o que, que eles recomendam, né? O tratamento de indivíduos que apresentam os sinais clínicos de infecção bacteriana, mas esse tratamento ele é por um curto período de tempo, a depender do tipo de classificação, né, que o paciente se encontra. Essa também é uma desconstrução que esse artigo traz, que essa revisão traz, a respeito daquilo que também a gente aprendeu lá no passado, que a gente identificava os pacientes com cistite complicada e os pacientes com cistite não complicada, ou ITO, né? Infecção de trato urinário complicado, infecção de trato urinário não complicado. E aí ele desconstrói esse termo, porque ele coloca o seguinte: sempre que a gente identificasse um animal que estava desenvolvendo uma infecção bacteriana, porque ele tinha outras possíveis comorbidades, seja um hiperadrenocorticismo, seja uma doença renal crônica, seja uma neoplasia, seja uma urolitias, enfim, qualquer outra alteração da anatomia do trato urinário, ou até mesmo uma infecção sistêmica, uma diabetes mellitus, por exemplo, que justificasse a infecção bacteriana, aquilo era tido como complicado. E agora eles desconstruíram isso, por quê? Porque eles classificaram pelo número de episódios que esses animais vão manifestar de cistite ao longo do ano e extrapolaram da medicina humana, identificaram também por meio de alguns trabalhos que nem todos os animais que apresentam essas comorbidades, eles necessariamente vão desenvolver cistites recorrentes. E muitas vezes o paciente ele pode ter essa comorbidade e ele pode ter essa cistite com intervalos maiores de tempo, né? Então, isso é uma coisa que essa revisão, esse guideline, ele também aponta para a gente que sim, que essa reconstrução de como que a gente vai abordar, né, em termos de tratamento e como que a gente vai direcionar de acordo com a classificação
são os dois pontos mais importantes do trabalho, tá? Eles, primeiro E lá no começo já fala também a questão de cão e gato, né? Isso também é uma coisa que é bem importante da gente frisar, porque é o seguinte, a frequência de infecção bacteriana, ela é maior em quem? E aí, pessoal, vocês No chutam? cão. Quem tem mais? Fala aí. Deu a resposta. Então, agora pode ir, pessoal. Cão. Digita todo mundo nos comentários que é o cachorro que mais tem infecção bacteriana. O cão Gato disparado, né? quase nunca é bacteriano, né? O gato quase nunca é bacteriano. E ainda a gente observa com alguma frequência, né, na clínica, alguns colegas tratando com qual antibiótico, qual que é o escolhido, preferido para tratar as infecções bacterianas. E aí, quem vai chutar? Quem vai falar aí para mim nos comentários? Se você tiver que, né, a maioria vai escolher qual antibiótico para tratar as infecções bacterianas. Tem um que é o nosso queridinho. A gente aprendeu lá atrás que ele é o escolhido para fazer isso. E quem aqui nunca usou esse antibiótico para tratar uma infecção bacteriana, que atire a primeira pedra. Fala aí, fala aí. Aí o Matheus acertou. A Emo é o preferido. A gente aprendeu isso ó, de muito tempo atrás. Ai, tá com sinal de cistite bacteriana, vamos de enro na cabeça, né? E, inclusive para os felinos. Né? Quem aqui nunca usou uma enrofloxacina num gato, né? Ou nunca viu algum colega prescrever enrofloxacina num gato com sinal clínico de infecção de trato urinário, só se for interação. Não começou há pouco tempo e aí nunca viu mesmo. Já Sim, eu também já fez, mas é fiz, porque era assim, isso que a gente aprendia. também já tratei muita cistite de gato com enro, né? Então, assim, lá no passado a gente fazia isso. Hoje a gente tem mais receio de prescrever enrofloxacina para o gato, até pela questão, né, do risco de fazer uma retinopatia, né? Ao longo dos anos, muitos pacientes desenvolveram retinopatias, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E para o felino, mais ainda. Por quê? Porque o felino, ele vai ter uma incidência de infecção de trato urinário muito mais baixa comparado ao cão. Né? O felino, ele vai ter muito mais os problemas da cistite idiopática, né? A grande maioria dos pacientes, em torno de 60%, 70% dos casos, dependendo, né, do trabalho, enfim, do local onde você está. É a casuística campeã, vai ser isso, e ela não requer antibiótico terapia, né? E a urolitíase, que também não requer necessariamente antibiótico terapia, assim como como no cão, né? Diferente do cão, que o cão muitas vezes tem estruvita, e ele vai ter estruvita porque ele desenvolveu uma infecção bacteriana. No gato, não, a estruvita vai se formar numa urina estéril. Ai, pode ter uma infecção bacteriana contribuindo ali? Pode, mas vai ser a minoria dos casos. E uma coisa que vai chamar a atenção é que os gatos que têm infecção bacteriana, né, muitas vezes, às vezes são gatos mais velhos, que têm uma urina mais diluída, que às vezes diminui a frequência de eliminação, porque tem dor, tem outras coisas que vão ficar mais tempo sentados, deitados, né, sem movimentar muito. Ou às vezes aquele que a gente cateterizou, né? A cateterização, pós-sondagem, pós-obstrução, ela eleva significativamente o risco de desenvolvimento, né, de cistite bacteriana, né? Isso vale para o felino e vale Especialmente de para o algumas maneiras, né? Sem muitos cuidados ali é, durante o procedimento. é verdade. Porque a gente sabe que, às vezes, no dia a dia, né, fica corrido, fica difícil, mas o ideal é sondar o gato quase como se fosse fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, colocação de campo estéreo, tricotomia ampla, utilização de luva cirúrgica, né? E muitas vezes, dependendo da realidade em que a pessoa está trabalhando, se ela está sozinha, se ela tem que fazer de tudo, às vezes vai se pecar nas medidas ideais de se fazer o procedimento de sondagem, né? Então a gente sabe que isso vai acontecer. E aí não adianta fazer profilaxia com antibiótico, hein, gente? Por favor, né? Fez a sondagem, deixa a coisa acontecer primeiro, né? Não vai fazer antibiótico profilático não, porque também não vai funcionar, tá? Então esse documento que foi construído, ele foi pensado principalmente nisso, né? Da gente reestruturar
a questão conceitual, né, dos processos infecciosos do trato urinário e na questão de nortear as recomendações, né, de utilização dos antimicrobianos para evitar os excessos, para evitar os tratamentos prolongados, para evitar excessos de cultivo, né? Ai, toda hora fazendo cultivo no animal para ver se eu zerei a infecção, isso não existe mais. Nós vamos tratar os sinais clínicos e nós vamos buscar a remissão dos sinais clínicos. E a gente vai fazer quanto tempo de antibiótico? Aí vai depender um pouco de como que a gente vai enquadrar esse paciente, o tipo de classificação que ele vai entrar. E aí ele traz para a gente o paciente com cistite esporádica, que é aquele animal que tem menos de 3 episódios de infecção de trato urinário. E aí, quando eu falo de episódio, a gente tem que pensar na questão das manifestações clínicas, né? Então, é o paciente com polaquiúria, com disúria, estrangúria, hematúria, que chega à clínica com esses sinais, que a gente vai lançar a mão da investigação para buscar uma urolitíase, para buscar uma neoplasia, para buscar se tem realmente uma infecção, para buscar se tem alguma normalidade anatômica do trato urinário que está justificando aqueles sinais clínicos, né? E aí nisso, com certeza, o ultrassom, ele entra, né? É o padrão ouro de nortear essa triagem inicial. Então, nós vamos triar. E a gente identificou que tem infecção bacteriana. Como que vai ser essa identificação? Não é só pela urinálise, é pelo cultivo. Então, nós vamos coletar a urina, vamos fazer a urinálise e vamos encaminhar essa amostra de urina para o cultivo. Preferencialmente com a utilização de cistocentese, exceto se ela é contraindicada. Se tem a contraindicação, ok, a gente faz a coleta por micção espontânea, ou a gente faz a coleta por meio da sondagem, mas aí com a devida cautela na hora de interpretar os resultados desses exames, porque a gente sabe que existe o risco de uma possível contaminação ali, né? Então, a cistite esporádica, se ela tem até 3 episódios, né? Menos de 3 episódios, a gente vai considerar esporádico. E o tempo de tratamento, ele vai girar em torno de 3 a 5 dias, buscando a remissão dos sinais. Então, são 3 episódios em quanto tempo? 6 meses? 1 ano. Ah, tá. Até 3 episódios no período de 1 ano. E o que inicialmente a gente pode lançar mão, que foi inclusive o que a gente fez, né, semana passada. Eu compartilhei lá um caso de um paciente meu que passou por uma uretrostomia. Então, ele é um paciente que tem elevado risco de desenvolver, né, cistite bacteriana. E aí eu fiz a urinálise dele e tinha ali uma inflamação, mas não havia muitas bactérias nessa urina. E eu falei, bom, vou tratar como? Eu já vou entrar com antibiótico logo de cara? Não, vou fazer primeiro um curso de anti-inflamatório. Eu fiz alguns dias de anti-inflamatório nele e a tutora me relatou que ele apresentou melhora dos sinais clínicos. Então, realmente não haveria necessidade da gente já entrar com um antibiótico logo de cara. Foi feito ali um período de 5 a 7 dias de anti-inflamatório e ele melhorou. Eu passei 5, a tutora falou, ai, não sei, parece que ele ainda tem uma dorzinha. Eu falei, então faz mais 2 dias. E aí depois ela falou, não, tá ótimo. Então, e ok, ficou por isso mesmo, né? Agora, se durante um período ali de 24 ou 48 horas ele não tivesse apresentado uma resposta clínica satisfatória com o anti-inflamatório, daí a gente poderia lançar mão da antibiótico terapia empírica. E aí, que antibiótico empírico a gente pode fazer nessa situação? Quem dá um palpite aí para nós? Será se é Enro ou é um outro coleguinha que é menos falado? Quem dá palpite? Ninguém quer falar? Fica todo mundo com vergonha? Então manda um coraçãozinho aí pra gente. Bom, pessoal, esse guideline ele fala que a amoxicilina pode ou não ser associada, né, com o clavulanato, pode ser empregado para utilizar
Aí o Max acertou. Pode ser utilizado de forma empírica, nesse primeiro momento, tá? E aí, se em 48 horas não tem resposta clínica satisfatória, daí a gente vai lançar a mão de trocar esse antibiótico, de preferência baseado no resultado de cultivo que a gente já está esperando e que já vai ter, mais ou menos pelo período de tempo que eles demoram a concluir esse exame, já vai ter, a gente já vai ter o resultado, tá? E nós vamos tratar esse paciente por esse período de tempo aí, de 3 a 5 dias. Remissionou os sinais clínicos, interrompe terapia e não há necessidade de um novo cultivo. Porque uma das questões que o consenso, que esse guideline traz, perdão, é a respeito da bacteriúria subclínica. Sim, alguns pacientes, inclusive indivíduos humanos, são portadores, né, assintomáticos de bactérias. Essas bactérias ficam ali vivendo felizes da vida na bexiga do indivíduo, sem que necessariamente elas estejam causando sinal clínico. A preocupação é sempre o quê? Buscar, identificar a manifestação clínica. Se tem a manifestação clínica, a gente vai direcionar o tratamento. Se não tem manifestação clínica, se tem só a parede espessada na ultrassonografia, né, Dri? Daí a gente não vai tratar, né? Isso é um Na mesma época, se eu não me engano, não sei se foi 2018 ou 2019, que também saiu um artigo onde eles estudaram a avaliação da ecogenicidade da urina e compararam com a urinálise, né? E não teve uma boa relação também. Então, ali eles já dizem, se você encontra sedimentos flutuantes, não quer dizer, se o animal não tem clínica, não quer dizer que tem que sair fazendo urinálise, né? E o oposto é a mesma coisa, se ele tem sinais... Né? Não precisaria nem fazer urinálise. E o oposto, se ele tem sinal clínico e no ultrassom não aparecer nada e a urina tá linda, é anecoica, não descarta, tem que fazer. Porque se o animal tem poliúria, polidipsia, às vezes a gente não vai enxergar esses sedimentos no ultrassom. Então, ele é um paciente endocrinopata que tem, né, aumento do volume urinário, consequentemente, às vezes até pode ter que ele tenha uma frequência maior de micção, mas sempre volumes grandes. E aí, às vezes, você não vai ver a alteração e a infecção tá ali, né? A Célia perguntou qual anti-inflamatório. ANE, né? Os ANEs, meloxicam, piroxicam, né? São os que o carprofeno, são os que a gente vai lançar a mão aí, né, pro controle de dor, porque às vezes dói, mas o próprio animal ele consegue depois controlar essa possível infecção bacteriana que está acontecendo e isso já melhora, tá? André, eu não tenho experiência com ozônio, tá? E esse documento, ele não faz nenhuma menção ao tratamento com ozônio. A preocupação desse trabalho que a gente está conversando aqui é justamente o quê? A questão da prática da antibiótico terapia, né? A preocupação com a utilização indiscriminada de antibióticos, o tempo prolongado de antibiótico, o tratamento dessas situações de bacteriúria subclínica na ausência de sinais clínicos de infecção de trato urinário, que podem fazer com que esse indivíduo adquira, de repente, uma cepa multiresistente, né? Justamente porque de uns anos para cá tem se discutido muito, em termos até de questão de saúde pública, a importância, né, de ter uma racionalidade na prescrição de antibióticos. Isso não é só para os seres humanos, é para os animais também. E o veterinário, Desde infelizmente, está muito responsável, né, por isso. Desde resíduo de antibiótico nos alimentos, até o próprio cão, o gato, portador de uma bactéria multiresistente vivendo dentro da casa de uma pessoa, né? Então, isso sim é uma responsabilidade imensa nossa e a gente tem que tentar se conscientizar cada vez mais, né, de utilizar os antibióticos com cautela, né? Sem nem entrar na questão da desbiose, né? Que daí já seria uma hora live só sobre isso. Sem nem entrar no quanto isso altera toda a questão de microbiota intestinal e quanto isso pode trazer de consequências maléficas para esse indivíduo uma vida toda, né? Então, esse documento não traz nada sobre isso. Eu sei que o ozônio, ele traz inúmeros benefícios para diversas outras situações, talvez até numa forma adjuvante de controlar esses casos mais recorrentes,
né? Que são situações que vão ocorrer com um número maior de 3 episódios por ano, que muitas vezes tem o envolvimento de comorbidades, que é o caso desse meu paciente que é uretrostomizado, que é o caso de pacientes com diabetes, com doença renal crônica, com hiperadrenocorticismo, que vão ter, né, com uma frequência maior, essas infecções bacterianas. Mas aí, novamente, o animal tem que ter sinais clínicos de infecção bacteriana. Os sinais que nós já conhecemos, e quem não lembra, eu vou lembrar de novo. Paciente com polaquiúria, aumento da frequência de micção, mas toda vez que ele vai urinar, muitas vezes ele urina pequenos volumes. Presença de hematúria, presença de piúria quando a gente faz a avaliação lá na urinálise, né? Vai ter um aumento significativo na contagem de leucócitos, na contagem de hemácias, somado à presença da bactéria perante o cultivo. Porque isso também da gente só ter as alterações na urina, de aumento da contagem leucocitária e aumento da contagem de hemácia, não obrigatoriamente a gente vai ter a bactéria no cultivo, tá? Então, isso é uma coisa importante também da gente ter em mente. Por isso, até que eles colocam, tente tratar primeiro o paciente com um anti-inflamatório, porque às vezes só isso já vai resolver o problema. E aí, depois, a gente inicia a antibiótico terapia. E uma coisa bem interessante que ele coloca, e que eu acho que é bem factível da gente conseguir fazer, né? Às vezes, se a gente entrar em contato com um laboratório que né, onde a gente encaminha as nossas amostras e fazer uma seleção de pacientes, né? Colhe urina de pacientes com sinais clínicos, eventualmente aqueles que não têm, manda para o laboratório, pede cultivo antibiograma, identifica qual que é a bactéria que mais está presente na sua rotina clínica e identifica qual antibiótico que ela é mais sensível. Né? Esse é um ponto importante que eles colocam, que isso pode nortear as nossas escolhas empíricas. Você está vendo que na sua rotina clínica, 90% dos pacientes têm Escherichia coli e você consegue definir qual é o antibiótico que vai, a qual essa Escherichia coli é sensível, isso deixa a sua escolha empírica menos empírica, digamos assim, né? Então, essa é uma recomendação que ele faz, visto que pode mudar. Né? Às vezes, De região para região, né? Dependendo da região onde você está, às vezes esse perfil microbiológico ele pode ser diferente ou pode ser até a mesma bactéria, né? A mesma, mas obviamente, se a gente for comparar em termos genéticos, elas vão ser diferentes, mas às vezes com um perfil de resposta à sensibilidade bacteriana diferente. Então, isso é uma coisa interessante que ele traz, que é algo que, de repente, né, nós, como clínicos, a gente tem condição de fazer. E o que ele bate muito na tecla é abandonem as quinolonas. Quinolona não vai ser a nossa primeira escolha, né? Mesmo nas cistites recorrentes. Mesmo quando o paciente tem mais de 3 episódios por ano, ela não será a nossa primeira escolha. Nem ela, nem nitrofurantoína, nem as cefalosporinas, principalmente as de segunda e terceira geração. Esse é um outro ponto bem importante que esse documento traz. E aí, pessoal, estão gostando? Manda um oizinho aqui pra gente, para ver se todo mundo está entendendo, se estão gostando, se estão compreendendo. Se alguém de repente tem algum comentário a fazer. E você, Dri? Você tem algum comentário a fazer? Eu acho fantástico poder falar sobre isso, porque a gente ainda tem a mentalidade de usar antibiótico, muitos antibióticos para muita coisa, o tempo todo, e isso é muito perigoso. E ultrassonografia... Né? Como? Eu acho que existe uma insegurança do veterinário, né? E aí usa mais até do que precisa, às vezes mais de um, né? E é perigoso, né? E associa um monte de antibióticos, às vezes o paciente não precisava nem de um, né? Sim. Mas acho que existe muito aquela insegurança, né? Meu Deus, se eu não fizer antibiótico e o bicho morrer, foi porque eu não fiz o antibiótico, então eu preciso fazer um antibiótico. E aí, às vezes, não faz um, faz 2, 3, 5, né? E tem que ter uma conversa com o tutor para ter esse controle de perto, porque você vai explicar, a gente precisa começar assim, daqui 2, 3 dias a gente vai reavaliar, não quer dizer que
só porque não deu certo nos 2, 3 primeiros dias, o cara já vai sair, vai procurar outro veterinário que deu antibiótico. Vamos conversar e tentar explicar para o tutor que é assim que se faz hoje em dia, né? Eu acho que Porque eles também saem já querendo antibiótico, né? quando a gente tem embasamento técnico para explicar, né, a real necessidade do paciente daquela medicação, a pessoa, ela entende, ela compreende e ela vai aceitar, né, Olha o que a que tá Bruna tudo bem. colocou. Já vi caso de não ter cistite no exame e mesmo assim foi usado para prevenir, né? Então, a gente não previne nada com antibiótico, a gente, pelo contrário, nós estamos contribuindo por o animal fazer uma resistência e dali a pouco, quem está convivendo com aquele cachorro, com aquele gato, somos nós, né? E aí nós é que vamos adquirir uma bactéria multiresistente, de repente, né? Então, é muito sério tudo isso, né? Toda essa questão que eles colocam. Então, eles fazem essa classificação dessa forma. Vou recapitular para quem está chegando agora. Eles definem cistite esporádica, então até menos de 3 episódios num período de 1 ano. Cistite recorrente, mais de 3 episódios no período de 1 ano. 3 é um número cabalístico, né? A gente, até na oncologia, o tumor, quando ele tem mais de 3 centímetros, já tem uma série de questões que envolvem a questão prognóstica do tumor, a utilização de formas de tratamento, como a eletroquimioterapia, e aqui também. Aqui, se é mais de 3, é recorrente, e aí, se é recorrente, a gente vai dar uma ênfase maior na nossa investigação desse paciente, buscar as possíveis comorbidades, porque talvez ele esteja chegando hoje para você e você não conheça todo o histórico pregresso dele, mas se você conhece, já sabe o porquê, então você sabe que ele é recorrente. E aí, de preferência, esse paciente ele tem que realmente ter um controle em termos da questão de bactéria que está ali, até para a gente saber se é uma reinfecção ou se é uma recidiva. A gente pode também utilizar uma escolha empírica num primeiro momento, pode tentar segurar somente com o anti-inflamatório, né? E aí, novamente, a escolha empírica torna-se a questão da amoxicilina, a não ser que ele já tenha modificado o perfil microbiológico dele ao longo do tempo, se a gente conhece. E aí sim a gente vai tentar, em caso de falta de resposta clínica, nortear a resposta pelo cultivo, sem a necessidade, sem a obrigatoriedade de repetir esse cultivo para buscar cura microbiológica. Isso a gente realmente não vai mais fazer. Nós vamos tratar a clínica do paciente, nós vamos buscar a remissão dos sinais clínicos. E aí, normalmente, a gente pode tratar aí por um período de 5 a 7 dias, tá? Para esses casos de cistite recorrente. E é sempre interessante a gente, na nossa investigação, mesmo que o paciente esteja vindo pela 3ª ou 4ª vez, sempre buscar, porque às vezes o pacientinho, ele demora um tempo para esboçar uma determinada doença ou uma determinada anormalidade, então é sempre interessante, apesar de custoso para o tutor, repetir todos os exames, né? Repetir o ultrassom, repetir a urinálise, o cultivo, para realmente a gente ter certeza, né? De que a gente está diante mesmo de um episódio de infecção e não de repente, de uma outra situação. E aí ele fala da bacteriúria subclínica, que inclusive em seres humanos, quando se faz antibiótico terapia buscando cura microbiológica para essa bactéria que está ali, né, vivendo naquele ambiente, né, na bexiga da mulher, né, é muito estudado isso em mulheres, que a incidência de infecção, né, urinária na gente é maior. Eles colocam que as mulheres que tomaram antibiótico terapia para eliminar essa bacteriúria subclínica, elas adquiriram resistência antimicrobiana depois. Elas estavam em um risco maior de desenvolver essa resistência e algumas desenvolveram. Então, não é mais para tratar, tá? A gente sabe que a bacteriúria subclínica, ela pode ocorrer em 2 a 10% dos indivíduos saudáveis e pode ocorrer em torno de 15% dos indivíduos com alguma comorbidade. Diabetes, doença renal, hiperadreno, ou até mesmo alguma anormalidade anatômica do trato urinário. E a gente sabe, eles também falam muito a questão do indivíduo
paralítico, né? Daquele indivíduo que tem dificuldade, né? Tem algum déficit de locomoção ou não se locomove, usa cadeira de rodas. E mesmo nesses casos, né, que às vezes ele tem um risco de desenvolver uma infecção, eles não tratam todos os pacientes. E a gente às vezes pode se deparar com situações como essa, né? Então, um animal com um déficit de mobilidade, uma dificuldade de esvaziamento de trato urinário, que a gente vai ter uma dificuldade maior de identificar os sinais clínicos, que é essa urgência de micção, a polaquiúria, né? E isso a gente não vai perceber nesses pacientes. E que aí, nesses casos, a gente tem que avaliar bem, ter cautela, porque talvez mesmo nesses pacientes não serão, nem todos eles necessitarão da utilização do antibiótico, né? Que é uma questão bem interessante, porque muitas vezes a gente tem uma preocupação grande, né, com esses casos, pela dificuldade de esvaziamento. A gente tem, às vezes, o receio de fazer uma pielonefrite, e aí a gente vai ansiar, né, pelo E muitos tratamento com. desses tutores que já tem um cão assim, que ele mesmo tem que apertar ali a bexiga, né, esvaziar manualmente, eles já conhecem também quando começa a mudar o cheiro, quando começa a mudar a cor, eles são super atentos, né? Vários que eu já acompanhei que têm animais com essas necessidades especiais, eles também já ficam super atentos. Eu acho que nesses casos, eu não sei, não lembro dessa parte aí de ter lido isso no artigo, mas isso aí já é bem mais difícil, porque acho que vai precisar fazer a urinálise mais seguido, né? Você vai precisar fazer urinálise, fazer o cultivo, e às vezes repetir essa urinálise, repetir esse cultivo, porque eles até comentam, né, no documento assim, que às vezes mudou o cheiro, mudou o aspecto. E será se isso é suficiente? Na verdade, é que a gente tem poucas evidências nesse sentido para fortalecer essa suspeição. Então a gente vai ter que, de repente, acompanhar esse animal, fazer uma urinálise seguida uma da outra, para realmente decidir se vai ser necessário o uso do antibiótico. E aí, se for necessário, novamente, não utilizar por longos períodos de tempo, utilizar por curtos períodos, 3 a 5 dias ou até no máximo uma semana, quando o processo ele é recorrente. Muito diferente daquilo que há muitos anos atrás era preconizado. Muitos anos não, há pouco tempo, até pouco tempo atrás, isso era o que a gente aprendeu a fazer mesmo, né? Então, fazer o tratamento por longos períodos de tempo e ainda se certificar de que a bactéria ela desapareceu, né? Então, a gente buscava a cura microbiológica. E isso está sendo desconstruído, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, para trazer essas informações, porque muita gente ainda não sabe da importância desse documento. Uma coisa que eles também colocam é que assim, eles estão fazendo recomendações, mas essas recomendações elas devem ser também individualizadas caso a caso, e elas não são mandatórias, até porque a gente ainda precisa de mais estudos com um nível melhor de evidência científica para apoiar, por exemplo, né, a escolha da antibiótico terapia empírica, o tempo de tratamento. Alguns trabalhos até mostram que poucos dias de tratamento, mesmo no cão, assim como no ser humano, são suficientes. Mas mais estudos, mais evidências sempre é mais interessante para que a gente tenha mais dados para poder comparar, né, e definir, né, as nossas condutas. Daniela, esse documento, o printzinho do título dele, tá ali no nosso feed, tá? No nosso feed, no anúncio dessa live, tem ali o título do trabalho que foi publicado no ano de 2019 e que mesmo a gente já até trouxe esse artigo no nosso feed há algum tempo atrás, né, Dri? Nas nossas publicações mais antigas já tinha ele, mas a gente achou importante retomar o assunto, né? Até porque surgiram algumas dúvidas no grupo de mentoria e aí a gente falou, não, vamos conversar de novo sobre isso. Isso vai ser importante para os nossos alunos que nos acompanham, mas também para todo mundo, né? Mesmo os colegas que não estão ali se beneficiam desse conhecimento que a gente traz aqui e os nossos pacientes, que é por quem a gente faz tudo que a gente faz, né? Então, por isso a gente resolveu trazer esse tema. Em relação ao tempo
de antibiótico terapia, uma coisa que eu vou fazer uma ressalva aqui é somente nos casos de pielonefrite e de prostatite bacteriana, que aí às vezes o tempo de uso de antibiótico terapia ele é maior, né? E aí, Dri, esclarece pra gente aqui uma coisa. É fácil fazer diagnóstico de pielonefrite pelo ultrassom? Não é fácil, especialmente se for pielocrônica, né? É bem mais complicado. Eu acho que a pielonefrite aguda, a gente ainda tem sinais mais inflamatórios em volta do rim, tem dilatação da pelve renal. O ideal seria coletar, né? Fazer a pielocentese. Eu nunca fiz, então eu não sei se alguém que está assistindo e Poucos, às vezes, faz. têm experiência em fazer, né, Tem que pielocentese. ter uma experiência, né? Eu não tenho essa experiência. E, e aí, se for crônica, é mais complicado ainda, porque também a gente não tem certeza que a bactéria que está lá no rim vai ser a mesma que está na bexiga, então também complica, né, essa situação. Mas geralmente vai ter alterações renais, às vezes já tem alteração nessas pielocrônicas, vai ter alteração também da cortical renal, vai ter outras alterações no rim, e aí a gente tem que juntar todos, né, os exames, o ultrassom, a clínica, a recorrência do que está acontecendo. A gente sabe que a pielonefrite acontece bastante por um defeito ali naquela proteção que a bexiga tem de não deixar a urina voltar, né, para o ureter. E também é muito difícil ver isso. Às vezes a gente faz o raio-x contrastado e aí o contraste sobe pelo ureter e aí a gente vê, poxa, esse contraste não podia subir, então, né, tem alguma coisa errada. Mas ultrassonograficamente é bem mais difícil ver isso. Talvez uma dilatação de ureter, a gente vê em alguns casos. E a mesma coisa a prostatite. Pode falar. Segue. Não, segue falando da Não, prostatite. a prostatite também não é fácil, não é tão comum assim. Olha, o Doug está falando que já fez com paciente anestesiado para injeção de contraste. Muito legal, né? É uma experiência que eu acho que quando bem treinadinho ali, eu já vi também outros professores de imagem falando que não é tão difícil, só tem que praticar. E o difícil é a gente ter onde praticar, né? Especialmente quem não está na universidade. E a prostatite que eles trazem no artigo também, que vai ser importante avaliar depois no controle desse paciente, vai avaliar o tamanho da próstata, avaliar a heterogeneidade da próstata depois do tratamento. Se tiver cistos, abscessos, é mais complicado fazer o tratamento sem talvez uma intervenção cirúrgica, né? E a castração nesse paciente normalmente está associado com a hiperplasia junto, né? Então geralmente precisa castrar junto. Isso aí. Acho que E assim, é uma coisa também que eles falam em termos até de selecionar o antibiótico, né? Principalmente para tratar uma prostatite, é tentar tem a fazer barreira, né? não, e puncionar essa próstata para tentar alcançar as bactérias que estão penetradas dentro do parênquima prostático, né? E junto fazer às vezes hemocultura, tanto para os pacientes com pielonefrite quanto para os pacientes com prostatite. É que a prostatite ela acaba não ocorrendo com muita frequência por conta que às vezes a gente Ainda castra bem. a gente castra os cães cedo e aí não tem, né? A gente vê menos, né, prostatite. Alguém aí, de repente, tem experiência tratando prostatite? Que antibiótico que usou? Como é que foi? Conta pra gente aí. Se alguém quer comentar, igual o Douglas comentou da pielocentese. Mas prostatite eu peguei poucos casos até hoje, peguei alguns, inclusive, com a formação de abscesso paraprostático. Mas não foi muito, não é frequente, né? É uma coisa que a gente vê com uma frequência bem menor. E uma coisa que é interessante, pessoal, é que assim, se o cachorro vem com sinal clínico de infecção de trato urinário e ele não é castrado, olha essa próstata direito, porque colhe material dela, porque às vezes o problema tá ali, né? Ele tá surgindo da próstata e ascendendo ali, de repente, para a bexiga. Então, é importante fazer essa avaliação. E a antibiótico E terapia as aí? fêmeas? Fala. As fêmeas eu ia comentar da vulvoplastia, que às vezes é necessária, né? Em alguns casos de Verdade, recorrência. Às verdade. vezes é
só um defeito anatômico ali na vulva, uma muito gordinha, que fica aquela dobrinha ali, fica predispondo à entrada de bactérias. Você sabe que eu já acompanhei um caso que a cadela ela tinha cistite recorrente, mas porque ela encostava a vulva no chão toda vez que ela fazia xixi. Toda vez que ela ia fazer xixi, ela ficava encostando, sabe? Ela não fazia erguidinha, ela arrastava a vulva no chão. E aí vivia fazendo cistite. Aí foi tentar modificar esse hábito urinário, colocar um tapetinho higiênico para não ficar se arrastando no chão, já deu uma melhorada na recorrência, né, dos sinais clínicos. Ah, então, Cecília, às vezes você nunca diagnosticou porque ela é pouco frequente mesmo, às vezes não passou batido, não. A não ser que tinha lá a infecção bacteriana no macho, né? Aí quando tem no machinho inteiro, é interessante dar uma olhada para a próstata com mais carinho, porque pode estar ali a origem do problema, né? E aí, para prostatite, né, bacteriana, se a gente vai lançar mão de antibiótico terapia empírica, aí aqui sim a gente vai precisar lançar mão da nossa amiga queridíssima enofloxacina, por conta da penetração no tecido prostático, né? E o tempo maior, eles falam, né? Na prostatite, daí o tempo é maior, na pielo também, né? Tempo maior, tanto na prostatite quanto na pielo. E aí você falou a questão, né, que é um ponto importante que eu queria ter comentado, da pielo, que às vezes nem sempre a bactéria isolada na urina é a que está lá na pelve renal causando a pielonefrite. Isso é fato. Mas eles também colocam que se o animal tem todos os sinais clínicos de pielonefrite aguda e você não consegue coletar esse material da pielo, então aí você pode lançar mão de tentar direcionar o seu tratamento para essa pielonefrite aguda baseado nos resultados de coleta da urina, porque existe sim nesses casos uma probabilidade grande de ser o mesmo micro-organismo, mas pode ser diferente e principalmente quando são casos crônicos também pode ser diferente, aí é mais desafiador, mais difícil de estabelecer o diagnóstico. E uma coisa que eu já vi, Dri, muita gente, né, tanto em termos de ultrassonografia quanto em termos de clínica, ter aquela mentalidade de tipo assim, tem dilatação de pelve renal, é pielonefrite. Né? Tem tanta coisa que causa, né, a pielectasia. E aí o pessoal tem isso, né? Muita gente tem a tendência, né, de olhar aquilo e falar, ah, não, isso aqui é pielonefrite, vamos tratar. E muitas vezes não é, né? Sim, Cecília, se tem prostatite bacteriana, o antibiótico é empírico, tá? Então, assim, uma escolha empírica para você lançar a mão no primeiro momento, até você ter os resultados do cultivo e do antibiograma, você pode lançar a mão de uma enofloxacina, tá? Esse trabalho ele traz uma lista enorme, que não dava para projetar aqui, né? Uma lista enorme dos vários antibióticos, recomendando e não recomendando a utilização, em que situações. É bem interessante, né? Que nem todo mundo consegue ler em inglês, né? Entender tudo, mas pelo menos a parte de antibiótico terapia ali, a tabela, que é uma tabela, já vai dar um auxílio ali na hora de direcionar as condutas. E eu acho que era isso, Dri. Era isso. Será que você tem mais alguma coisa para falar hoje? Eu vou tentar fazer um resumo para colocar lá no nosso feed também, para quem não tiver com tempo para ler o artigo. Mas eu acho que a gente trouxe o que é mais importante, né? Os pontos mais importantes, mais pontos chaves aqui que a gente precisa começar a ter na mentalidade mesmo, né? Na conduta. Né? É isso aí, mudar a mentalidade, porque muita gente ainda está preso, né, nesses conceitos que foram ensinados e que às vezes ainda são, né, ainda podem ser sendo ensinados, né, dos diversos cursos que a gente vê por aí, né? Às vezes não é todo mundo que consegue, né, correr atrás das informações a tempo, porque a gente realmente sabe que não é uma tarefa muito fácil, né? Se manter aí constantemente atualizado. Então,
a gente vai sempre trazer essas novidades aqui no Vet Clinical, né? Esses artigos de consensos, esses guidelines, para tentar justamente mudar um pouco a mentalidade, né, dos colegas e construir aí um novo perfil, até porque todo mundo se beneficia, né? Toda a comunidade, né? Veterinária, humana, todo mundo vai se beneficiar. Então, vamos só fechar, né, para ficar os pontos mais importantes, né? Então, não tratar o exame, tratar o paciente. Buscar remissão dos sinais clínicos e não necessariamente não buscar a cura microbiológica, tá? E isso se esquece, isso já não existe mais, tá? Deleta isso. É claro que a gente vai sempre individualizar as condutas caso a caso, mas esse é o ponto crucial desse trabalho, tá? E evitar toda essa história de antibiótico terapia prolongada. Nós vamos tratar por curtos períodos de tempo, né? Períodos mais curtos quando é o processo esporádico, períodos um pouco mais longos, aí chegando a 7 dias para os processos recorrentes. E aí, quando tem pielonefrite, prostatite, aí sim esses casos. A pielonefrite, em torno de 10, 14 dias, e a prostatite, às vezes, vão precisar de semanas de antibiótico terapia pela dificuldade de penetração no tecido prostático do antibiótico, tá? Várias Muito pessoas obrigada. elogiando e falando que aprende muito com os Isso aí, nossos a gente quer ensinar lives. mesmo, Obrigada, ensinar pessoal, por ter tudo. participado. É isso aí, nossa ideia é ensinar mesmo, ensinar muito, porque vocês se beneficiam, a medicina veterinária se beneficia, né? E os pacientes se beneficiam. E a gente fica feliz de fazer o que gosta. E digam pra gente aí os assuntos que vocês querem, porque a gente quer voltar mais e mais aqui para conversar com Isso vocês. aí, de repente, se vocês têm alguma Respondam dúvida, lá. um assunto específico, manda pra gente no direct, que a gente Uhum. vai selecionando aí alguns desses assuntos e vai trazendo aí para lives para vocês. Não, Obrigada. rainha G não é não. Não, rainha G não é não. Tá aprendendo ainda também. Nós ainda estamos... Obrigada. Todo mundo está na sua curva de aprendizado, aqui em algum ponto dela, mas no reinado, o reinado ainda não nos pertence. Nem vai pertencer, porque nós vamos morrer não sabendo coisa. Estudando todo dia. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Então... Só tem um ser que é a inteligência suprema do universo, né? Que no caso eu acredito que é Deus. O resto, a gente pode sim preparar então alguma Uma coisa, live né, Dri? Um de assunto pielonefrite. de pielonefrite, que tem alguns pontos interessantes aí da gente conversar. Com relação ao manejo alimentar, você recomenda alteração da dieta? Se fala para um paciente que tem infecção de trato urinário por si só, não. A não ser que ele esteja fazendo uso de uma comida não adequada, né, nutricionalmente deficiente, uma ração de baixa qualidade. Se houver possibilidade, sim, de adequar a dieta, vai ajudar. Mas a obrigatoriedade, pensando num paciente com uma cistite que não tem relação com urolitíase, não há necessidade de mudar a dieta. Agora, uma coisa que você falou da dieta, eu lembrei de um suplemento alimentar que vem sendo utilizado na medicina humana para evitar, para diminuir a recorrência, que é o extrato seco de cranberry ou suco de cranberry. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso aqui. Até tem uma colega, né, de pós-graduação que vai fazer um trabalho com extrato de cranberry para tentar ver se isso afeta a célula neoplásica do carcinoma de bexiga. Porque isso na medicina humana, já tem vários estudos mostrando que ele contribui para a saúde do trato urinário. E aí não tem ainda muitas evidências para a gente falar que nós estamos fazendo a coisa embasada cientificamente, mas também como é um suplemento alimentar e que não vai trazer efeitos colaterais, eu não vejo por que a gente não implementar também, né? Então, pacientes com cistites recorrentes aí, até essa semana eu prescrevi para 2 pacientes meus para ajudar, né? Às vezes não vai fazer, né? Não vai fazer diferença, mas também não vai atrapalhar, né, o paciente.
A condroitina não tem, segue na mesma linha, tá? Não tem estudo mostrando que ela seja eficaz, até mesmo para evitar recorrência dos pacientes que desenvolvem lá os gatos, né, que desenvolvem de TWIF. Mas aí você está falando da condroitina, mas eu estou imaginando que você está pensando na associação dela, que é o glicosaminoglicano, né? Porque muitas vezes as formulações veterinárias trazem elas juntas. Mas também não, totalmente empírico, sem embasamento científico nenhum para fazer, né? Eu não uso, tá? Para os meus pacientes com chondroitina, buscando avaliação saúde de trato urinário, eu não prescrevo, tá? Mas o cranberry eu acho que é válido tentar. E eu acho que é isso. Ó, alguém pediu de trato gastrointestinal, mas aí é muito genérico. Trato gastrointestinal, você tem que direcionar um pouco. Tem que ser mais específico. Né? Trato gastrointestinal, meu Deus, é metade desse livro. Mas já estamos planejando um aí de trato gastrointestinal, mas não vou contar ainda não. Deixa para depois. Deixa no suspense. Então tá, gente, obrigada pela Então tá, obrigada, pessoal. Boa noite. Beijão, boa noite, bom descanso e até a próxima. Até. Tchau, tchau.